Boa noite. Hoje, 23 de dezembro de 2024, uma live para responder a perguntas. Responder às perguntas que vocês me mandam, me enviam pelo WhatsApp, pelo Instagram. E dessa vez eu selecionei aqui, fiz alguns compilados de perguntas, todas elas no contexto bíblico. Então eu separei aqui 9 perguntas sobre a estrutura da Bíblia, que são as que mais me chegaram. Creio que por causa do estudo do Novo Testamento que nós estamos fazendo e tem despertado algum interesse. Então, eu compilei algumas, juntando algumas que traziam os mesmos motivos ou as mesmas ideias de perguntas e compilei aqui. Então vamos lá, responder a essas perguntas. A primeira pergunta muitos me perguntaram por que a Bíblia se chama Bíblia? Por que do nome Bíblia, desculpe. Bíblia é um nome português advindo de uma palavra grega, biblos ou biblion, são as duas palavras, que significa livros. Então, hoje para nós, a Bíblia ela é vista como... Entrou um bichinho aqui, está me picando aqui. Só um segundinho. Acho que tirei, não sei. Não sei se tirei. Estava aqui nas minhas costas. Bom, então, Bíblia é uma palavra grega, deriva de uma palavra grega que significa livros, biblos. Então, daí a palavra biblioteca, conjunto de livros. Então, a Bíblia, hoje a gente a vê como um livro só. Mas a Bíblia é uma coletânea de livros. Dentro da Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos 27 livros. No Velho Testamento, nós temos 49 livros, mais ou menos. E desses 42, agora me fugiu aqui, nem sempre eu me lembro, mas desses vários livros, então nós temos uma coletânea de livros, vários são os livros que formam a estrutura, 42 na estrutura católica, 43 na estrutura católica, 36, salvo engano, na estrutura protestante. Então, por isso a palavra Bíblia, ela foi tomada como um livro e, na verdade, a palavra significa livros, vários livros contidos nessa estrutura chamada Bíblia. Então nós podemos dizer que a Bíblia é um compêndio de livros, por isso é que se chama Bíblia. A segunda pergunta que me fizeram é: quais os idiomas em que a Bíblia foi escrita? Interessante essa pergunta, achei bem interessante essa pergunta. Em quais idiomas a Bíblia foi escrita? E aí vem a ideia. Os livros do Velho Testamento foram escritos, alguns em hebraico, outros em aramaico. Principalmente os livros escritos quando do cativeiro do povo hebreu na Babilônia. Então nós temos escrito em aramaico, por exemplo, o livro do profeta Daniel, porque o aramaico era a língua corrente, a língua falada na estrutura daquela região, e ali então absorveram o aramaico. Então há textos escritos em aramaico, há textos escritos em hebraico, por exemplo, os textos históricos, o livro dos Juízes, o livro de Samuel, são livros escritos em hebraico. Já o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego.
os evangelhos, as epístolas, os atos, o Apocalipse, todos eles escritos em grego. Então a gente tem 3 línguas compondo os textos bíblicos. Temos o hebraico e o aramaico no Velho Testamento e temos o grego no Novo Testamento. Então, creio que respondi essa segunda pergunta. A terceira pergunta é se os livros que estão na Bíblia estão em ordem cronológica. Não. Não quer dizer que ali há uma cronologia. Os livros, para se ter uma ideia, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Não é o Gênesis, é o livro de Jó, que antecede a estrutura de quando se escreveu o Gênesis. Então, o livro de Jó já era um livro, digamos, partilhado pela cultura. É o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. E, no entanto, ele não é o primeiro. Então, não há uma cronologia, seja por ordem de escritas dos livros, e nem uma cronologia temporal. Não quer dizer que os acontecimentos seguiram. Muitos livros trazem acontecimentos paralelos. O livro de Jó, por exemplo, a estrutura trazida na ideia de Jó, no simbolismo de Jó, convivia em estrutura, por exemplo, com o tempo de Abraão. Então, os livros da Bíblia não estão escritos em ordem cronológica. Eles estão escritos por, digamos, por uma ordem sistemática, né? Traz a ideia da lei, lá na estrutura mosaica, na Torá, traz a ideia dos profetas. Então não há uma sequência cronológica, necessariamente. Então a ordem colocada nos livros da Bíblia são ordens puramente sistemáticas. No Novo Testamento, coincide que o último livro, cronologicamente, é também o último escrito, que é o Apocalipse. O Apocalipse é o livro mais novo da Bíblia. Assim como Jó é o livro mais velho, mais antigo, o livro Apocalipse é o livro mais recente. O mais recente, ou seja, escrito lá nos anos 90 da era cristã. Mas há uma curiosidade interessante. O livro Apocalipse, ele só foi introduzido no cânone do Novo Testamento no ano 398, no Concílio de Cartago. Então veja, o livro escrito nos anos 90, uns dizem 94, outros dizem 95, só foi incorporado efetivamente no cânone do Novo Testamento no ano 398. Antes disso, uns aceitavam-no como inspirado, outros não aceitavam-no. Houve momentos que ele compôs o cânone, depois não compôs mais, e em 398, no Concílio de Cartago, foi então definido oficialmente que o Apocalipse faria parte do cânone da estrutura do Novo Testamento, a partir inclusive da tradução da Vulgata, né, por São Jerônimo. Então vejamos que, voltando até a primeira pergunta, esse conjunto de livros foi escrito de forma gradativa, em épocas completamente diferentes. Então, essa ideia da cronologia, por exemplo, no Novo Testamento. Mateus é o primeiro evangelho, mas a exegese entende que Marcos teria escrito primeiro que Mateus. Quer dizer, Mateus bebeu em Marcos, vamos dizer assim. Mas na apresentação está Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Presume-se que João, de fato, tenha escrito o seu evangelho um pouco depois, por causa das características, mas não tem essa cronologia, que primeiro escreveu Mateus e depois Marcos e depois Lucas. Então, ali há uma sistematização, e essa sistematização, ela vem de duas formas. Ela vem da estrutura da estrutura hebraica, que seria o Velho Testamento, que sistematizaram dessa forma desde a Septuaginta, que é lá nos anos 200 a.C.,
E no Novo Testamento vem uma estruturação que foi trabalhada e oficializada com a Vulgata, a tradução de São Jerônimo, no final do século IV, durante o papado do Papa Damaso I, que São Jerônimo traduz a Bíblia e compila na chamada Vulgata. E ali ele faz essa acomodação dos livros, né, e dá como oficialização dessa estrutura de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, depois as Epístolas, depois o Apocalipse. Vem essa estrutura. Então não há uma cronologia na ordem dos livros, mas uma estrutura de sistematização. Aqui a Andréia no Instagram pergunta se Mateus era discípulo de Jesus e Marcos não. Em regra, ou em tese, o Mateus dos Evangelhos seria Levi, o discípulo de Jesus, porque ele é chamado por Levi e é chamado por Mateus, dependendo do evangelista. Então, entende-se, presume-se que Levi e Mateus são as mesmas pessoas e que Mateus seria um evangelista que era discípulo de Jesus. Agora, há uma discussão entre os exegetas que esse Mateus do evangelho atual não seria o Mateus que escreveu o evangelho, o Mateus discípulo. A exegese trabalha com a ideia que o Mateus evangelista, Mateus discípulo, que escreveu o evangelho, seria o evangelho chamado Protomateu, que teria desaparecido. E que esse que hoje está presente teria sido escrito por outro autor. Mas isso são correntes da exegese. Então, em regra, ou a corrente majoritária, entende que o Mateus evangelista é o Mateus discípulo, o mesmo Levi. Marcos não. Marcos não foi apóstolo, não foi discípulo de Jesus. Marcos era um seguidor de Pedro, João Marcos. Ele era sobrinho de Barnabé e que seguiu mais a estrutura de Pedro. Então Marcos escreveu o seu evangelho, em regra, pela ideia, escreveu a partir dos ensinos trazidos por Pedro. Então Pedro seria a pessoa que narrou os fatos para que Marcos escrevesse. Era um jovem, João Marcos, sobrinho de Barnabé, e ele não foi discípulo de Jesus. Então espero ter respondido aqui a pergunta da Andréia, querida amiga. Um abraço aí para o Rui. Uma outra pergunta, interessante também. Quem escreveu a Bíblia? Essa pergunta é muito interessante. Se eu desse uma resposta puramente teológica, eu poderia dizer, quem escreveu a Bíblia foi Deus. Se fosse uma resposta teológica. Mas uma resposta historiográfica, uma resposta não teológica, uma resposta baseada na estrutura literária e historiográfica, a Bíblia foi escrita, os livros contidos na Bíblia foram escritos por diversas pessoas em diversos momentos. O Velho Testamento conta a história de mais de 1000 anos de um povo. O Velho Testamento conta a história, traz os elementos filosóficos de um povo, o povo hebreu. Não são relatos de outros povos, apenas do povo hebreu. Então ali a estrutura de Moisés, que é atribuída a ele, a autoria do Pentateuco, né, da Torá, assim chamada pelos judeus, atribuem a ele, ele escreve. Mas a gente tem também claramente que Moisés pode ter escrito sim, o Gênesis, o Êxodo, o Deuteronômio, o Levítico, Números, mas não todo ele, porque lá há a narrativa da morte de Moisés. Não poderia Moisés ter escrito sobre a sua morte, ter escrito onde que foi sepultado ao pé do monte, então ele não poderia ter escrito isso. Então veja, não é só Moisés.
Houve alguém mais que escreveu. Até porque não teria como escrever sobre a morte de Moisés sendo escrita pelo próprio Moisés. Então, vários autores escreveram os livros. O autor de Juízes, por exemplo, né? O autor do livro de Samuel, pressupõe que teria sido Samuel o escritor, e assim pressupõe, por exemplo, os Salmos. Os Salmos dizem escrito por Davi. Tem Salmos escritos por Davi, Salmos escritos por Salomão, Salmos escritos na era dos Macabeus, já lá nos anos 200 a.C. Então, por sinal, é o maior livro da Bíblia, os Salmos, são 150 capítulos. Esses salmos foram escritos por diversas pessoas, em diversas épocas. Então, não tem um autor. Existem autores dos livros que compõem. Então, nós temos lá o Pentateuco, depois nós temos Juízes, nós temos os profetas, vários profetas, nós temos o livro dos reis, nós temos os sapiensais, né, o Provérbios, Eclesiastes, escritos por pessoas distintas. Então não se pode... Agora, a ideia trazida em aspectos religiosos é que escreveram sob inspiração divina. Tudo bem, sob inspiração divina. Mas os escritores foram vários e de diversas características. Por exemplo, quando Daniel escreve o seu livro, o livro do profeta Daniel, Daniel estava cativo na Babilônia. Ele não estava lá nas terras de Canaã. Ele estava com o povo cativo nas terras da Babilônia. Ele profetizava sob o reinado do rei Nabucodonosor. Então, veja, lá está, inclusive há salmos, por exemplo, cantados pelo povo da Babilônia, pelo povo que estava na Babilônia, e salmos relatados. Não foi Davi quem escreveu esses salmos. Era um pessoal que estava no exílio babilônico cantando, né? Porque os salmos são cânticos. Salmos não são para ser lidos, salmos são para serem cantados. Então os salmos são cânticos. E ali havia um dos cânticos do povo que estava cativo na Babilônia, que dizia lá que sentado nos rios, olhando os rios da Babilônia, sentados, eles choravam o exílio lembrando de Sião, né? Tem até uma música dos anos 80, 70, 80 lá da discoteca, do Boney M, né? Do conjunto Boney M, que é By the River of Babylon. Essa música By the River of Babylon é um salmo cantado pelos cativos da Babilônia. Então mostra que os salmos não foram escritos por uma pessoa e numa época só, diversas épocas. Então trazem estilos diferentes. O estilo de uma época, o estilo de uma característica de povo. Então não há como dizer quem foi o autor. Nós podemos dizer vários autores escreveram os vários livros constantes ali na estrutura da Bíblia, né? Os 36 ou 43, né, livros do Velho Testamento, 36 nas Bíblias protestantes, 43 nas católicas, ou os 27 do Novo Testamento. Então foram escritos em diversos momentos por diversas pessoas. Uma outra pergunta, uma quinta pergunta: como que é dividido o Velho Testamento? O Velho Testamento ele é dividido no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, por isso Penta, 5, que é a mesma Torá dos judeus, que são o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Formam os 5 primeiros livros. Então é uma divisão, Pentateuco, também chamado Lei. Nós temos os livros históricos, né, os livros históricos, que narram a história de um povo, a história de uma característica, como, por exemplo, Juízes, o livro de Samuel, são livros históricos.
Nós temos os livros sapiensais, que são aqueles que levam à sapiência, ou seja, à sabedoria, como o livro Eclesiastes, como o livro Cânticos, Cantares. Então são livros sapiensais. E temos os livros proféticos, que são os profetas. Então o Velho Testamento ele é dividido em 4 estruturas: Pentateuco, históricos, sapiensais, proféticos, né, que forma essa estrutura do chamado Velho Testamento. E o Novo Testamento, ele também tem uma estrutura de divisão. Ele é dividido entre evangelhos, Atos dos Apóstolos, epístolas, as 14 atribuídas a Paulo, e as 7 chamadas epístolas universais, e o Apocalipse. Então assim é dividido o Novo Testamento, para fins exegéticos. Então, e essa foi a estrutura sistemática, colocada nas divisões. Vem lá o Pentateuco, depois vem os históricos, depois vem os sapiensais, os Salmos, por exemplo, é um livro sapiensal, e vem os chamados proféticos. Então aglutinou-se, ou aglutinaram-se, os livros dos profetas, chamando livros proféticos. Os que falam de comportamentos e sabedoria, né, como temos lá o Eclesiastes, os Salmos, o Cantares, eles formam então os chamados sapiensais, e o Pentateuco, que vem com essa estrutura da Torá, da lei. Mais uma pergunta: qual a melhor tradução da Bíblia? É uma pergunta até difícil para responder, muito até difícil. Qual a melhor tradução da Bíblia? Para a língua portuguesa, eu posso dizer que nós temos 4 estruturas para a língua portuguesa, para a tradução para a língua portuguesa. Nós temos uma estrutura que é a base protestante, que é a tradução de João Ferreira de Almeida. Nós temos uma estrutura que também é numa estrutura protestante, anglicana, que é a Bíblia, é a estrutura da tradução da Bíblia King James. Temos uma outra estrutura que tem uma outra matriz gramatical, que é a estrutura derivada da escola francesa, que é a Bíblia de Jerusalém. E temos a estrutura, por assim chamá-la, católica, que advém da Vulgata. Então, as traduções que vieram da Vulgata. E aí temos várias editoras que trazem essas traduções católicas. As traduções, elas precisam ser analisadas com relação à forma que foram feitas. Por exemplo, João Ferreira de Almeida, ele traduz a Bíblia para o português, e aí ressalte-se, não toda a Bíblia. Ele traduziu o Novo Testamento, e o Velho Testamento ele falece antes de terminar a tradução. Então os seguidores de João Ferreira de Almeida deram sequência à tradução. Então João Ferreira de Almeida, ele traduz a Bíblia, parte do Velho Testamento e todo o Novo Testamento, no século XVII. Então, óbvio, tem uma estrutura tradutória, de tradução, bem mais, que eu chamaria, erudita. E ele traduz a Bíblia no português de Portugal, falado na Holanda. Ou seja, João Ferreira de Almeida ficava na Holanda, e ele traduz para o português de Portugal. Então hoje nós temos as traduções de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, revista e corrigida, revista corrigida e atualizada, que são lá RA, RC, RCA. E aí, óbvio, nós temos que observar qual foi a matriz de tradução. Se tem termos de atualização, se trocou-se termos. Então, as traduções, a gente sempre sugere, eu sempre sugiro, traduções que estejam mais
próximas ao português formal. Quando a gente observa assim, Bíblia na linguagem de hoje, tira-se muito do sentido semântico da tradução. Tira-se muito o sentido semântico. Por exemplo, traduções que colocam tudo na terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, perde um pouco da característica do uso dos pronomes, da primeira pessoa do singular, da segunda pessoa do plural, da segunda pessoa do singular, da segunda pessoa do plural, que tem diferença usar o tu, usar o vós, e isso tira do texto alguns sentidos semânticos. Quando se tira, por exemplo, os verbos da estrutura do imperativo afirmativo e traz para o indicativo, perde o sentido semântico do texto, porque o imperativo afirmativo é uma obrigatoriedade por pedido veemente ou por ordem dada. E se coloca tudo no indicativo, vira um presente natural. E isso tira o sentido semântico. Por exemplo, Jesus, nas traduções, traz lá do capítulo 5 de Mateus, amai os vossos inimigos. E aí nós vemos traduções de hoje dizendo assim, amem os vossos inimigos. É um presente do subjuntivo, amem. Amai é uma forma imperativa, está dando uma ordem ou um pedido veemente. Então, por isso é interessante nós observarmos as traduções que levam mais para o português formal, porque guarda a relação com a semântica necessária. Então, eu não sou dos que indicam as chamadas Bíblias na linguagem de hoje. Aqui o Leandro pondera, você pode falar um pouco sobre a Bíblia etíope? São traduções voltadas para a estrutura ortodoxa, muito voltada para a igreja ortodoxa. E é interessante observar que o cristianismo parte dos seus pensadores nascentes, né? Tem uns livrinhos verdes que estão aqui atrás de mim, que aqui no Instagram não aparece, mas no YouTube vai aparecer, uns livrinhos verdes aqui, que falam dos apologetas. É bom lembrar que grande parte dos pensadores eram africanos. Por exemplo, de Cartago. Cartago tinha uma forte presença. Hipona, por exemplo, Santo Agostinho, um grande teólogo, um grande pensador africano. Então, o cristianismo na África teve grandes pensadores lá no período nascente, lá nos chamados pais da igreja. A patrística tem muito do pensamento da Tunísia, hoje Tunísia, né? Do pensamento etíope. Então, são traduções interessantíssimas que não trazemos para a língua portuguesa. Nós não temos traduzido na língua portuguesa obras dos pensadores escritas nas suas línguas. Santo Agostinho, o que nós temos é em latim, né? A tradução já vindo do latim. Então, muito interessante essa ponderação feita aqui. Voltando à ideia das traduções, a Bíblia King James, ela traz uma matriz saxônica, anglo-saxônica. Ela traz uma matriz inglesa, e é uma excelente matriz de tradução. É também uma tradução do século XVII. É chamada Bíblia do Rei James, né? King James, né? A Bíblia, que é muito interessante e recentemente foi relançada aqui no Brasil, a tradução da Bíblia King James para o português. E ela bebe da matriz hebraica, matriz grega, levando para a língua saxônica, que é uma outra matriz linguística diferente da nossa, que é uma matriz latina. Quando nós temos João Ferreira de Almeida, nós temos a Vulgata, ela traz uma matriz latina de tradução. Então, é interessante isso. A Bíblia de Jerusalém também é muito interessante, é uma tradução muito interessante, muito boa, é uma tradução da escola francesa, então ela mantém uma matriz latina.
Mas a Bíblia de Jerusalém, ela também bebe na matriz grega hebraica. Ou seja, a Bíblia de Jerusalém, ela foi um texto compilado por diversos tipos de autores. Participaram da estrutura da Bíblia portuguesa, da Bíblia de Jerusalém, historiadores, arqueólogos, exegetas bíblicos, hermeneutas, antropólogos, e ela foi escrita no século XX, na década de 1940, e depois, lá pelos anos 50, anos 60, ela chegou-se a uma compilação, uma harmonização. Como foi escrita por diversos tipos de autores, arqueólogos escreviam o que sabiam, o antropólogo, o filólogo, o historiador, o exegeta bíblico, e não só católico, também cristão, protestantes. Então tinha textos díspares, e aí ela foi harmonizada. E no Brasil, ela foi lançada em 1981. O que ela tem de diferente? Ela traz textos. O Velho Testamento, por exemplo, é o texto que nós chamamos de massorético. O texto massorético, ele pega elementos da Vulgata, tradução de São Jerônimo, e elementos da Septuaginta, chamada tradução dos 70, que é dos anos 200 a.C., feita por sábios hebreus da Tessalônica, que traduziram os textos hebraicos para o grego tessálico, o grego koiné, e formou a Septuaginta, tradução dos 70, Septua, né, tradução dos 70. E então a Bíblia de Jerusalém, ela traz os elementos da Septuaginta e traz elementos da Vulgata. E ela é uma Bíblia que, além disso, traz explicações filológicas, com possíveis outras traduções, isso em nota de rodapé, traz localizações geográficas, traz informações historiográficas. Então ela é uma Bíblia de estudo, que eu diria, mais completa. E ela é uma Bíblia que contém também os livros deuterocanônicos, que na pergunta seguinte eu explico. O deuterocanônico, aqueles 7 livros que se encontram nas Bíblias católicas e não estão nas Bíblias protestantes, que são esses 7 livros. Então, a Bíblia de Jerusalém traz essa característica. Então, eu diria que nós temos essas 3 matrizes, essas 4 matrizes. A matriz, digamos, portuguesa, do português de Portugal, com João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia protestante, ela não tem os deuterocanônicos. João Ferreira de Almeida não era padre, ele era um pastor. Temos a matriz inglesa, que é a Bíblia King James, que foi traduzida para o português, trazendo aquela matriz inglesa. Temos uma matriz francesa, por assim dizer, um pouco mais ampla, que é a Bíblia de Jerusalém, que é da Escola Bíblica e de Arqueologia de Jerusalém, que é uma escola francesa, chama-se Escola Francesa de Estudos, Escola Bíblica Francesa e Arqueológica de Jerusalém, né? Então é uma escola francesa. Então a matriz é latina, como é a matriz portuguesa, e a matriz outra, que é a Vulgata, que é também trazida para a estrutura das traduções da Igreja Católica. Alguns aqui perguntaram aqui no Instagram, e a Bíblia Pastoral, parece-me, né? Bíblia Pastoral. São Bíblias de uma dessas matrizes, né? Que aí vem então não existe a melhor tradução no sentido, essa é a melhor. Não, existem traduções boas. Eu, por exemplo, aqui na estante, eu tenho 52 traduções diferentes, Bíblias. Eu tenho 52 Bíblias aqui, com traduções diferentes, com matrizes por grupo. Tenho matriz latina, matriz grega, matriz hebraica, tenho a matriz inglesa, né, King James, tenho aqui a matriz francesa da Bíblia de Jerusalém. E muitas vezes eu vou lendo numa, lendo noutra, para pegar uma passagem só. E vejo vários tipos de tradução. E aí a gente observa se aquela tradução ela está guardando relação com a estrutura do texto,
com a estrutura grega, por exemplo, do texto do Novo Testamento. Né? Então, ou mesmo do Velho, lá da Septuaginta. Tem aqui também a Septuaginta. Então, não existe aquela melhor, existe aquelas que, trabalhadas em conjunto, nos favorece a uma tradução, uma interpretação, eu chamaria mais limpa. Né? Agora, eu desaconselho, não estou dizendo que são ruins, eu desaconselho as chamadas Bíblias na linguagem de hoje. Bíblia na linguagem do jovem, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia dos empresários. Aí eu já desaconselho, porque a ideia não é manter a semântica originária, é trazer para uma linguagem muito rasa, para uma linguagem de pouca profundidade, e que mudam os tempos verbais, as formas verbais, e isso não ajuda na interpretação do texto. E há Bíblias, me desculpem, que há Bíblias que mudam algumas palavras intencionalmente. Aqui eu posso falar de uma delas, deixa eu pegá-la. Por exemplo, essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica da editora Ave Maria, uma Bíblia católica. E aqui, se nós olharmos, por exemplo, no Levítico 20, por exemplo, versículo 6. Lerei aqui para vocês, já está marcado. Veja o que está escrito aqui. Se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio de seu povo. Se olharmos o Levítico 27, qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos ou fizer adivinhações será morto. Mas gravemos aqui os 6, espíritas. Se olharmos o Deuteronômio, capítulo 18, por exemplo, vamos lá no Deuteronômio 18, veja o que está escrito aqui. Versículo 10 do capítulo 18. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos algouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, vejam. Isso eu chamo de adulteração. Porque a palavra espírita e a palavra espiritismo não poderiam constar no texto hebraico, no texto mosaico, simplesmente porque essas palavras não existiam. Essas palavras foram criadas por Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos em 1857. E ele diz que era preciso criar palavras novas para ideias novas. E aí ele criou a palavra espiritismo, explicando que se tratava de um neologismo, em que o radical da palavra espiritual, spirit, seria utilizado e o sufixo ismo para dizer doutrina dos espíritos. Então ele criou essa palavra. Então essa palavra não poderia constar aqui na Bíblia, no Velho Testamento. Porque na época que se escreveu o Levítico, não existia a palavra espiritismo. E aí o tradutor resolveu colocar a palavra espiritismo. Em vez de manter a ideia de evocador de mortos, por exemplo, colocou-se a palavra espiritismo. Numa clara ideia de tentar macular, de tentar mostrar que havia proibição ao espiritismo. É uma Bíblia católica, editora Ave Maria. Então vejam que há um ditado que diz tradutore traitore. Tradutor é traidor. Aqui fica um claro exemplo. Então, por isso que eu falo que a gente tem que tomar alguns cuidados com as traduções. E igual a essa, tem uma outra aqui. Ó. Essa, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová.
E está dizendo aqui, vejam, está dizendo aqui que é uma tradução da versão inglesa de 1961, mediante consulta constante no antigo texto hebraico, aramaico e grego. Está escrito aqui. E se nós olharmos aqui, Levítico, capítulo 20, vejam, está dizendo que aqui é do texto aramaico e hebraico antigos. Então, se nós olharmos aqui, Levítico, capítulo 20, por exemplo, vamos chegar lá, tá? Nós vamos ver aqui, versículo 31 do capítulo 20. Não vos vireis para médiuns espíritas. Não vos vireis para médiuns espíritas. E não consulteis prognosticadores profissionais de eventos, de modo a vos tornardes impuros para eles. Eu sou Jeová, vosso Deus. Aqui está dizendo no início da Bíblia que é uma tradução mediante consulta constante no texto antigo, aramaico e hebraico. Como que no texto antigo, aramaico e hebraico estaria a expressão médium espírita? No versículo do capítulo 19, versículo 31, do Levítico. No capítulo 20, versículo 6, está assim: quando a alma que se vira para médiuns espíritas. Como que foi dito que essa Bíblia buscou no texto hebraico e aramaico antigo, se no hebraico e aramaico antigo não poderia ter a palavra espiritismo, espírita, médium espírita, porque elas não existiam? Então isso é que eu falo, que a tradução, é importante sabermos a origem. Sabemos a intenção. Aqui nós vemos clara intenção de macular o pensamento espírita. Então, quando me perguntam qual a tradução que eu uso, eu falo, depende do momento. Eu estou ali fazendo observações e vejo que nesse assunto essa tradução aqui está mais lógica, está mais real, e vejo que outras não. Agora, quando pede-me para indicar, eu indico. Eu gosto muito da Bíblia de Estudos de Genebra, que é uma Bíblia da tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia protestante. Quando me pedem uma sugestão de Bíblia católica, eu sugiro a Bíblia da editora da CNBB, editora católica CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sugiro, indico. Algumas, também a Bíblia das edições paulinas, ou Paulos hoje, também interessante, indico. Mas aqui basicamente eu uso, mais de uma. Eu sempre estou com essa Bíblia de Estudos de Genebra, uso a King James, uso uma que recentemente eu adquiri, que é recentemente eu adquiri, que é essa Bíblia aqui, também de João Ferreira de Almeida, né, que traz assim algumas notas mais profundas, que eu achei muito interessante, da editora Thomas Nelson, achei muito interessante também, né? E a Bíblia de Jerusalém, são as traduções que eu indico, né, e que uso. Agora uso outras aqui, tenho a edição em grego, o grego bíblico, o grego tessálico, depende, né? Bom, acho que respondi essa pergunta também. Outra pergunta, estou acabando. Qual a diferença entre as Bíblias protestantes e católicas? Eu até gravei um videozinho de 2 minutos falando sobre isso, mas vamos lá. A grande diferença está na composição do Velho Testamento. O Velho Testamento, as Bíblias católicas, trazem 7 livros que as Bíblias protestantes não trazem. As Bíblias católicas, elas têm os livros de Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, e os 2 livros de Macabeus, 1º Macabeus e 2º Macabeus. Então formam 7 livros.
Esses 7 livros não constam nas Bíblias protestantes. Não constam. E também há uma diferença em versículos que estão no livro de Daniel e versículos que estão no livro de Esther, que as Bíblias protestantes não têm esses versículos e as Bíblias católicas têm esses versículos. E por que dessa diferença, então? Por isso é que eu disse a vocês, a Bíblia teve diversos autores e teve um momento de uma escolha. De onde veio essa estrutura da Bíblia protestante? Ela veio de uma tradução de Martim Lutero. Quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele entende que esses 7 livros, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, os 2 Macabeus e Eclesiástico, bem como alguns versículos do livro de Daniel e alguns versículos do livro de Esther, não eram livros inspirados. E por ele entender que eles não eram inspirados, ele não os coloca na tradução. E a tradução de Lutero passou a ser a base da tradução protestante. E onde Lutero buscou essa ideia de que esses livros não eram inspirados? Ele buscou numa estrutura do Concílio de Jânia. Jânia, J-A-M-M-I-A, Jamnia. Né? Nesse concílio de Jamnia, que se deu no final do século I, entrando no século II. Nesse concílio de Jamnia, entendeu-se que esses livros, bem como aqueles versículos do livro de Daniel e de Esther, eles eram livros que não foram escritos originalmente em hebraico ou aramaico. São livros da escola de Alexandria. São livros que compuseram a Septuaginta, mas não vieram dos textos hebraicos. Foram escritos já originalmente em grego. E foram escritos em Alexandria. Então, os livros escritos em grego e os livros que foram acrescentados, os versículos de Alexandria, o Concílio de Jânia entendeu, veja, início do final do século I, início do segundo da nossa era, entendeu que não podiam compor o chamado cânone do Velho Testamento. Isso antes da compilação lá do século IV. Então, o Concílio de Jânia tirou esses livros e os chamou de não canônicos. Foi aí que Lutero, então, buscou a ideia para manter essa retirada dos 7 livros e dos versículos, parte de versículos, do livro de Daniel e do livro de Esther. O que faz, então, que o Velho Testamento, entre as Bíblias católicas e as Bíblias protestantes, sejam diferentes. A Bíblia católica confirmou esses livros já a partir do século IV, chamando-os de deuterocanônicos. Os exegetas protestantes, leia-se também evangélicos, chamam de livros apócrifos. E os católicos exegetas chamam de deuterocanônicos. Deutero quer dizer novo, um novo cânone, que não era original lá para os hebreus, mas surgiu na Septuaginta. Então, era um novo cânone. E aí eles chamam de deuterocanônicos. E o Concílio de Trento, que veio no movimento da Contra-Reforma, esse Concílio de Trento reafirmou que o Velho Testamento tem esses 7 livros. E aí, digamos, sacramentou-se a diferença entre as duas Bíblias. As Bíblias de matriz protestante, sem os livros de Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico e os 2 livros de Macabeus, bem como alguns versículos do livro de profeta Daniel e do livro de Esther. E as Bíblias católicas contendo esses livros. É onde faz com que, então, uma tenha 43 livros e outra tenha 36 do Velho Testamento. Já o Novo Testamento não, são iguais.
Então, quando se pergunta da diferença, está no Velho Testamento. Então, há diferença? Sim. E aí, sem nenhuma ironia, não vejam na minha parte ironia, mas quando se diz, então, num aspecto categórico, né, que a gente chama de sola scriptura, ou seja, só vale a Escritura, né, é um termo chamado sola scriptura, que é a estrutura luterana, a estrutura calvinista, nós podemos dizer que a palavra de Deus foi dita mais para o católico e menos para o protestante, já que é a palavra de Deus inamovível, né? Já que não se pode mexer em nada, que é daquele jeito que Deus escreveu, como é que fica então essa diferença dos 7 livros? Então, para os católicos, Deus escreveu mais do que para os protestantes? É porque a compilação dos textos são pessoas que fizeram. Quais livros entram, quais livros não entraram, melhor dizendo, quais livros entraram, quais livros não entraram, foram os exegetas, os entendidos que compilaram. Então, são livros inspirados, esses 7 livros, os deuterocanônicos, para a Igreja Católica, sim. São livros inspirados, esses 7 livros, para a ideia protestante? Não. Então vejamos que há uma diferença interpretativa. A Bíblia são textos belíssimos, são textos sagrados no aspecto de trazerem elementos religiosos, mas os livros escolhidos para compor a Bíblia, a escolha foi feita por pessoas. Por pessoas. Por exemplo, eu disse já, o livro de Apocalipse só entrou no Novo Testamento no Concílio de Cartago, em 398. Antes de 398, ele não compunha a estrutura do Novo Testamento. Ou seja, quem tinha a Bíblia antes de 398, o Novo Testamento tinha 26 livros. A partir da oficialização do Apocalipse como livro estruturado e inspirado, passou a ser 27. Então, com isso, eu não estou desmerecendo. Pelo contrário, sou um estudioso da Bíblia, gosto dos textos, bebo sabedoria nesses textos, vejo neles sacralidade, no aspecto de buscar a transcendência, mas a compilação do conjunto chamado Bíblia veio por pessoas. Deus não pegou a Bíblia e entregou pronta para ninguém. As pessoas foram montando. Aí diz, mas eram pessoas inspiradas por Deus. Que seja. Melhor que seja. Mas as pessoas inspiradas por Deus, umas colocaram 7 livros, outras tiraram 7 livros. Os mesmos 7 livros. Então é como se a inspiração para um fosse diferente da outra. Então nós temos que ter serenidade e os pés no chão, para que a Bíblia não seja um amuleto, mas um livro contendo bons, profundos, úteis e ensinamentos, com a característica voltada para um povo hebreu e para povos, o Novo Testamento. Por isso dizemos que há um aspecto judaico-cristão na estrutura da Bíblia de nós, né, nossa, né, os cristãos. A Dene Barsotti pergunta, Simão, poderia me esclarecer, por favor, quanto ao dízimo, que muitos dizem está na Bíblia? Está, profeta Jeremias. Mas o dízimo da Bíblia não era monetário, era a 10ª parte daquilo que se produzia para alimento do templo, para alimentar o templo, para atender aos pobres que o templo atendia. E não era uma contribuição no sentido pecuniário, né? No sentido financeiro. Era uma contribuição para que pudesse manter o templo e para que o templo também utilizasse para atender os pobres. Diferente do que hoje se vê em algumas igrejas
né, que utiliza a ideia bíblica do dízimo lá, no sentido de manter o templo e os necessitados para arrecadação financeira. Então, tem e não tem fundamento bíblico para isso. Podemos depois trabalhar com isso. São assuntos que eu evito tratar, eu vou explicar. Sou espírita. Na doutrina espírita, no espiritismo, não existe essa ideia de dízimo, de doações obrigatórias. Doa-se o que quiser, quando quiser. E muitas vezes nem precisa doar lá no centro. Se você sabe que alguém precisa de uma ajuda, doe direto para essa pessoa que precisa de ajuda. As despesas do centro são suportadas por atividades desenvolvidas que arrecadam recurso e vai lá e banca a despesa de água, luz e o que tiver. Ou contribuição de associados, já que o Centro Espírita é uma associação de pessoas. Então, como lá não tem essa estrutura, eu não gosto muito de falar porque dá a impressão que eu estou fazendo uma crítica pejorativa à estrutura do dízimo. E não faço a crítica pejorativa. Eu apenas observo que algumas correntes religiosas, algumas escolas religiosas, ditas igrejas, abusam um pouco da boa-fé das pessoas. A grande maioria não. Principalmente as igrejas históricas tratam o dízimo como devem ser tratados. Então, desculpe eu não tecer uma crítica mais aprofundada por respeito, né? Para não dar aquela impressão que eu estou querendo criticar a oferta das pessoas. A oferta dada de coração faz bem a quem doa. A destinação dela, aí pedimos a Deus que inspire as pessoas a destinarem bem, para que não destinem para fins próprios. Então, acho que também essa ideia da diferença das Bíblias ficou respondida. E a última pergunta que me fizeram, que eu trouxe para compilar: quantas cartas Paulo realmente escreveu? Foi a pergunta. Aqui também vai para um mundo um tanto questionável, um tanto de debates. Está dito que Paulo escreveu 14 epístolas, as chamadas epístolas paulinas. 14 epístolas, 14 cartas. Para alguns ele escreveu 2 cartas, como por exemplo para Timóteo, aos Coríntios, aos Tessalonicenses. A outros ele escreveu uma carta só, aos Romanos, por exemplo. Então, em tese, foram 14. Agora, há uma linha historiográfica e exegética que questiona 2 cartas. A carta de Paulo aos Efésios e a carta de Paulo aos Hebreus. A carta de Paulo aos Efésios fica no mundo da dúvida, ocupa um limbo. Paulo escreveu? Não escreveu? Foi alguém que escreveu em nome dele? Foi alguém que escreveu a pedido dele? E a carta aos Hebreus, a corrente exegética majoritária entende que não foi escrita por Paulo. Pode até ter sido escrita por alguém ligado a ele e até visto por ele, mas o estilo linguístico ali trabalhado dá uma datação um pouco à frente do estilo paulino, em termos cronológicos. Então, sem nenhum questionamento, 12 cartas foram escritas por Paulo. Com dúvidas, uma carta aos Efésios. E a exegese entende que uma delas não teria sido escrita por Paulo, que é a carta aos Hebreus. Não quero criar polêmica com isso, apenas é o que a exegese, a historiografia acaba trazendo. Bom, essas foram as perguntas que eu compilei aqui para responder. Eu fiquei uma semana sem responder, eu sempre tento às quartas-feiras responder.
E foram essas que eu compilei, foram todas, eu achei por bem hoje trazer todas voltadas para perguntas ou curiosidades bíblicas. Depois eu separo um outro conjunto de perguntas sobre, por exemplo, a doutrina espírita, e trago. Né? Então eu estou separando por grupo de assuntos, para trazer um assunto, depois trazer um outro assunto. Espero que eu tenha ajudado um pouco com essas respostas. Pode ser que eu faça vídeos agora separados para cada resposta dessas, faço um vídeo separado e vou soltando, publicando, quer dizer, não vou recortar, porque eu não sei como é que recorta os vídeos aqui, não sei mesmo. Então eu faço de novo, sem problema nenhum, né? Então seria assim. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês estarem aqui comigo. Deus lhes pague por esse carinho, por essa atenção. Desejo a vocês um Natal abençoado e feliz. E depois de amanhã, dia 25, às 10 da manhã, eu farei uma live. Talvez vão dar um título para a live, sei lá, e Jesus nasceu, sei lá, para falar sobre a chegada de Jesus à Terra. Então, depois de amanhã, dia 25, às 10 da manhã, farei essa live para esse fim. Ok? Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para vocês. Bom e abençoado Natal. E a gente se vê dia 25, às 10 da manhã. Até.